E aí pessoal, vamos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar agora sobre fundo imobiliário. Aí eu vou falar um pouquinho para a pessoa que está iniciando em bolsa. Então a pessoa que está iniciando suas primeiras aplicações, está querendo fazer os seus primeiros investimentos, esse vídeo é para essa pessoa. Se você já possui um conhecimento já um pouco mais avançado, não vai fazer tanto sentido para você, mas agradeço a sua audiência caso você queira assistir. Bem, vamos ao ponto inicial. O que eu tenho para falar para vocês? Nessa semana passada, muitos clientes que tinham renda fixa, fundos de renda fixa, vieram até mim perguntar sobre fundo imobiliário. Vieram assim, pô Jean, como é que eu faço para investir? Como é que funciona o fundo imobiliário? Quais são os riscos inerentes a uma aplicação de fundo imobiliário, para eu explicar e dar mais base para eles tomarem a decisão de investir ou não o seu capital. Enfim, aí conversando com um e com o outro, eu vi que era algumas perguntas frequentes, né, que existia. Então eu vou passar para vocês alguns dados interessantes que faz sentido para você verificar se é bom ou não o fundo imobiliário para você. Primeiro, o fundo imobiliário ele é negociado em bolsa de valores, então ele sofre da influência da demanda por aquele produto. Da mesma forma que as ações, que sofrem influência por demanda, se você tiver uma alta demanda por um ativo, aquele ativo ele aumenta de preço. Se você tiver uma baixa demanda por aquele papel, aquele ativo ele baixa de preço, ele tem uma queda no seu valor, no seu preço de mercado. A cotação em bolsa é o preço de mercado do ativo que está sendo negociado. Então, se você está negociando tanto uma ação quanto um fundo imobiliário, o preço que está lá no book de ofertas, que está no teu home broker, na tua plataforma operacional de renda variável, ele é o preço de mercado daquele ativo, seja ele a ação ou um fundo imobiliário. O que você precisa entender é que o preço, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, não corresponde ao valor daquele ativo. Então você não está comprando um ativo, independente de qual seja, se é uma ação ou se é um fundo imobiliário, aí vale para os dois casos, ele não vai corresponder exatamente ao valor daquele ativo. Porque aquele preço de mercado ele está composto não só do valor do ativo, mas também com a expectativa de resultado. Isso a gente vai olhar o quê? A curva, o fluxo de caixa futuro e trazer para valor presente é onde a gente consegue ter uma ideia do preço realmente de mercado daquela companhia ou daquele fundo imobiliário. E aí eu falo agora exclusivamente dos fundos imobiliários de concreto, que é o que a grande maioria das pessoas chama. O que é o fundo imobiliário de concreto? É que realmente tem um imóvel com RGI por trás daquele fundo. Quando você compra um fundo imobiliário de concreto, você está comprando um fundo que ele faz a gestão de imóveis físicos, ok? Quando você compra um fundo ou híbrido ou um fundo de papel, como as pessoas chamam, você está comprando um produto que, no caso do híbrido, ele tem, além de estruturas físicas, ele tem ativos financeiros, que são os CRI e as LCIs, e tem outros ativos que eles podem estar negociando, beleza? Quando você compra somente de papel, você está negociando somente a papel, você não tem como se fala assim, um imóvel físico que está sendo gerido, beleza? Então vamos falar única e exclusivamente nos ativos de concreto, ok? Os ativos de papel a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque senão o vídeo fica muito grande e a gente não tem eficiência aqui para a galera que está assistindo. Então no caso do fundo de concreto, você tem um imóvel por trás daquele fundo, beleza? Então se você tem um imóvel por trás daquele fundo, todo o imóvel, dependendo da região que você esteja, na maioria dos casos, né, nos imóveis que estão sendo negociados, que estão dentro dos fundos imobiliários, são de áreas nobres, bem localizados ou em locais que você tem fácil acesso a saber o valor do metro quadrado daquela localidade. Então, quando você compra um imóvel, um fundo imobiliário, independente de qual fundo seja, ele vai estar, no caso do fundo de concreto, ele vai estar atrelado a um imóvel propriamente dito. E aquele imóvel ele tem um valor venal, ele tem um valor de metro quadrado. Por exemplo, 1 metro quadrado na Faria Lima, numa laje corporativa, vamos dizer que esteja, sei lá, R$600 o metro quadrado, R$1.000 o metro quadrado, R$2.000 o metro quadrado. Beleza, você já vai saber que aquele imóvel custa de valor
real X mil reais, beleza? X milhões de reais. Ok? Então, se você fizer a soma de todos os imóveis que compõem o fundo, você vai ter o valor real daquele fundo imobiliário, ok? Todo o valor, por exemplo, se você tem um fundo imobiliário que o valor real dele seja R$100, por exemplo, e ele está sendo negociado a R$200, essa diferença, vou botar aqui, não vou fazer 200, senão vai ficar muito 100 e acabar de confundir. O valor real do imóvel, vamos dizer que seja 100, e o valor de mercado na bolsa, o preço de mercado na bolsa, esteja 150. Essa diferença de R$50 entre 100 do valor real e 150 do preço de mercado, esses R$50 de diferença é a expectativa de resultado daquele negócio. E como é que você calcula a expectativa de resultado em qualquer negócio que você esteja acompanhando? Você vai verificar o fluxo de caixa daquele negócio. E o fluxo de caixa dos imóveis é a locação, ok? São os contratos de locações que aquele fundo imobiliário possui nos diversos imóveis que ele tem. Então você vai pegar cada contrato de locação, você vai verificar, poxa, esse contrato de locação aqui, ele é um contrato que vence em 2025, por exemplo, de um galpão logístico. Então se ele vence em 2025, eu posso ter a renovação em 2025 ou não. E aí eu tenho uma taxa de aumento, né, seguindo o IPCA ou o que estiver no contrato, ou IGPM, enfim, tem que verificar o contrato de locação, como é que está sendo corrigido esses aluguéis. Se você não quiser olhar a fundo, né, dentro do produto, você pode olhar, tem umas lâminas que ele vem dizendo para você o valor do aluguel, o prazo de contrato, até quanto tempo que aquele contrato de locação está firmado, se tem desenrolo, né, vamos dizer assim, se tem conversa para poder fazer uma diminuição ou um acordo de alguma coisa, como a gente teve agora no período de pandemia, tivemos vários acordos em contratos de locação. A gente pode verificar por qual indicador financeiro está sendo corrigido os aluguéis, se é pelo IPCA, se é pelo IGPM, enfim, ele vai ter todo o descritivo daqueles contratos de locação, ok? E quanto compõe o valor real final que está sendo remunerado. Porque o que é o fundo imobiliário? É um condomínio de pessoas, onde cada pessoa, cada cotista aportou um valor, juntou um volume financeiro, que é o gestor, o administrador do fundo, ele foi lá, comprou os imóveis e está colocando para locação. Você está terceirizando o trabalho de colocar aquele imóvel para locação. E são imóveis que a grande maioria das pessoas não teriam condições financeiras de estar participando daquele empreendimento. Um galpão logístico de 30 a 40 milhões de reais, uma pessoa sozinha talvez não conseguiria estar entrando, a grande maioria das pessoas. Então, ele distribui em cotas de R$100 para que todas as pessoas consigam participar. Quando você olha somente dividend yield, né? O que é o dividend yield? Quando você olha somente o retorno ao acionista, o retorno ao cotista que aquele fundo está lhe fornecendo, né, que está lhe dando de proventos todos os meses, você está deixando de levar em consideração o contrato de locação que ele tem. Então, antes de escolher o fundo pelo volume de dividendos que ele te paga, pelo volume financeiro de aluguel que ele está te pagando mensalmente, é super importante você verificar que para quem está sendo alugado aqueles imóveis. Da mesma forma como se você tivesse hoje uma casa, ou alguns kitnets, ou alguns apartamentos, ou algumas lojas, você iria verificar, ou a sua imobiliária que você contratou e terceirizou o serviço, iria verificar aquele locatário. Da mesma forma, você que é o locador, quando você compra a cota do fundo imobiliário, você é o locador. Você deve investigar, antes de participar daquele negócio, quem são os locatários. Se aqueles locatários têm saúde financeira para suportar o aumento total daqueles aluguéis. É óbvio que a empresa, ok, possui um comercial e possui uma área jurídica, a empresa ou fundo imobiliário, no caso, a gestora, e já fez essa verificação, tá? Já um profissional muito melhor do que a gente já verificou isso. Mas eu acho
prudente você também fazer uma avaliação, porque às vezes você está comprando um fundo imobiliário que você acha que está naquele jeito, porque a obrigação do gestor é colocar as informações transparentes para o cotista. Então ele vai te jogar na lâmina os prazos de contrato, ele vai te colocar nos descritivos, né, nos documentos, todos os dados ali. Cabe a você, investidor, fazer uma análise, verificar. Por quê? Você pode ter contratos de locação próximos ao vencimento. E se você tiver contratos de locação próximo ao vencimento, isso pode ter uma interrupção do pagamento dos proventos. E aí, tendo essa interrupção no pagamento dos proventos, como a maioria das pessoas só acompanham a rentabilidade e falam assim, olha, deixou de pagar aluguel, e você tem a liquidez, né, de 2 dias está na sua conta o dinheiro, o que você faz? Você entra lá no teu Homebroker e coloca a venda. E aí você se desfaz de forma rápida, automática daquele produto. Só que quando você não tem demanda e a oferta de cotas no mercado é muito alta, o que acontece com o preço da cota? Aquele preço da cota ele vai fazer um movimento de retração bastante considerável. Por quê? Ele deixou de remunerar os acionistas, os cotistas no caso, e o cotista falou assim, olha, eu quero rendimento, eu quero receita, então vou vender. Então há uma demanda muito grande. Então tem que ficar atento aos contratos de locação, principalmente quem são os locatários e se aqueles locatários vão se perpetuar, vão continuar entregando, pagando aqueles aluguéis e não tem a possibilidade de rescisão contratual. Por exemplo, se você vê uma empresa, uma indústria, enfim, que alugou um galpão logístico e de repente ela montou um outro parque industrial em um outro lugar, talvez não faça mais sentido ela permanecer com aquele contrato de locação ativo naquele galpão logístico, porque o parque industrial dela está em outro posicionamento. Mesmo que ela pague uma multa contratual para deixar vago, para sair daquela despesa, daquela despesa lá que está tendo naquela locação, ela paga a multa e vai para outra operação. Isso já estava embutido no custo operacional dela. Ela já saberia que ela poderia ali rescindir o contrato. Então, se existe contratos de locação que tem a possibilidade de rescisão unilateral, com aviso prévio de 30 dias, com aviso prévio de 60, enfim, com esses avisos prévios, você cotista, tem que saber e entender a fundo ali. Então, às vezes, distribuir em 10, 15 fundos de imobiliários não faça tanto sentido do que você realmente fazer uma análise criteriosa dos locatários e não olhar somente o dividend yield ali da operação. É muito simples você comprar ou vender um fundo imobiliário. Como mencionei aqui algumas vezes no vídeo, quando você que está iniciando agora quiser entrar no fundo imobiliário, você tem que ter uma conta numa DTVM, independente de qual seja XP, Clia, Orama, Ágora, enfim, MyCap, Ativa, não importa, BB, DTVM, Itaú Corretora, não importa. Você tem lá a tua corretora, que você vai fazer as suas alocações, vai ter uma plataforma chamada Homebroker, que você vai acessar a plataforma de bolsa, e todo o fundo imobiliário, assim como toda ação, ela tem um ticker. O que é o ticker? É o código daquele ativo dentro da bolsa. Você vai inserir aquele código e você vai ver o preço de mercado daquele papel, que na maioria dos casos, como eu falei aqui durante o vídeo, em alguns casos, na grande maioria não se fala, né? A maioria dos casos, ele está acima do valor patrimonial, porque você tem ali o ágio, né, do recebimento futuro, a expectativa de resultado. Então tenha atenção, se você comprar algo muito fora da curva, muito caro, você pode ter um movimento de retração também. Então é importante você comprar o mais próximo possível do preço patrimonial, você tendo uma boa gestão. Então é juntar todos esses requisitos. Poxa, boa gestão, contratos bons de locação e preço bem próximo ao valor patrimonial, ao valor dos ativos imobilizados que estão dentro daquele fundo. Porque se acontece algum problema com aquele fundo, mesmo que ele caia abaixo do valor patrimonial, que seja um problema contratual, que seja um problema de contrato, de locação ou de vacância, mesmo que aquele fundo, o preço dele caia abaixo do valor patrimonial, que pode acontecer, porque ele é negociado em bolsa e quem vai ditar o valor da cota é a oferta e a demanda,
Então, se aquele ativo vier abaixo do valor patrimonial, a expectativa de qualquer negócio é que ele faça uma correção no médio prazo ou no longo prazo e supere o valor patrimonial, pelo menos, ok? E esteja acima do valor patrimonial com uma certa regularidade. Então, se você comprar o mais próximo do valor patrimonial, existe a grande expectativa que você não tenha perda financeira naquela operação, tá bom? E espero que esse vídeo tenha ajudado você que está iniciando nesse mercado, que tenha ajudado a te esclarecer algumas coisas. Tentando fazer um vídeo curto, mas mesmo assim já estamos com 17, 18 minutos aqui de vídeo. Infelizmente é um assunto que realmente dá para desenvolver e dá para falar bastante coisa. Então, se você tiver mais dúvidas, por favor, coloque nos comentários. Eu não consigo responder o comentário de todo mundo, mas eu leio todos os comentários que chegam, eu leio, e alguns assuntos que realmente muitas pessoas estão perguntando, eu sento aqui e faço a gravação de outro vídeo. Se você quer outro vídeo sobre fundo imobiliário, coloca aqui nos comentários, coloca a sua dúvida que eu vou te esclarecendo, tudo de forma isenta, como a gente sempre faz aqui no canal, tá bom? Grande abraço, ótima semana e ótimas operações. Até mais, tchau, tchau!